Fala galera, Papo Categoria está voltando para essa semana, uma semana especial porque estamos aqui recebendo o presidente da Bolívia, Evo Morales. Brincadeira, aqui estamos com o Edinaldo Rodrigues, presidente da Federação Baiana de Futebol. Presidente, muito bem-vindo, boa noite. Agradecer inicialmente o convite para um importante programa diferente, coisa que realmente está na graça de todos e que a gente tem acompanhado e despertado, não só termina sendo também com informação e também de uma forma assim que tem a descontração. Então, eu estou aqui à disposição inteiramente. Obrigado, presidente. Outra coisa, antes de começar o papo com o presidente Edinaldo Rodrigues, estamos aqui vestindo as camisas do Bar Futebol Clube. Tá pegando aí, Júnior? Tá ok? Tá lá? Então aqui, pra você aí, Resenha Futebol Ibirita, nosso slogan. Você adquire as camisas através do nosso Instagram, @Bar Futebol Clube. Mande a mensagem lá pra gente, que essa camisa chega até você. Tanto essa, feitas pela 4 aqui, ó. Essa que Cássio tá vestindo, 4 Brasil, 4 com 2 T's lá no Instagram. Você também adquire os produtos da marca que é parceiro do bar. E tem novidade, né, Cássio? Pois é, mês de agosto vem aí e vamos ter gravações especiais junto com o Shopping da Bahia. Aguarde no programa de amanhã, no segundo tempo. Você vai ter mais detalhes, mas uma novidade legal para o mês de agosto inteiro. O Bar Futebol Clube e o Shopping da Bahia juntinhos aí fazendo um bate-bola legal. Tá saindo daqui pro shopping e você vai estar com a gente. Aguarde. Vamos lá. Por exemplo, o senhor já viu que o programa, né, é um programa descontraído, é um programa que tem que dar oportunidade para o torcedor mandar as perguntas. E essas são as perguntas dos torcedores, são aquelas perguntas cheias de carinho. O carinho da torcida vem com força. E a mais frequente das perguntas, e não tem como começar diferente, é sobre o seu mandato como presidente da Federação Baiana de Futebol e o tempo de mandato. O que é que o senhor enxerga de benefício nesse tempo que o senhor está de mandato? São já 18 anos. Chegando lá. Chegando aos 18. Quantos anos são de mandato? Tem 16 anos. 16 anos. E vai chegar até 2019, pelo menos. Isso. O que é que o senhor enxerga de positivo e o que é que o senhor pensa sobre a possibilidade de alternância no poder? Olha, com relação ao mandato, eu quando assumi a federação foi em 2001, através de um processo eleitoral. Aliás, todos os processos eleitorais lá são totalmente democráticos, abertos para que cada um possa se expressar e candidatar-se. E na primeira, até indicado na ocasião pelo próprio antecessor Virgílio Elísio, e não tivemos assim nenhuma chapa que foi registrada para concorrer. Somente a sua? Só. E mesmo sabendo que era uma chapa única, nós tivemos em todas as nossas eleições a maioria dos filiados presentes ali para exercer o seu direito de voto. E o que tem acontecido com relação aos nossos mandatos é que a gente sempre deixa à disposição, a federação, de acordo com a própria lei exige, a Lei Pelé e o próprio estatuto da entidade, 10 dias antes da eleição, a federação coloca o edital de convocação dizendo todas as regras da eleição no jornal de grande circulação e dá a cada um o direito de concorrer. Se não concorre, eu também não posso sair pegando qualquer uma pessoa na praça para falar, olha, concorre aqui porque eu tenho um tempo e já não quero mais. A eleição, eu nunca fui candidato de mim. Eu sou candidato, entendeu, dos filiados. Os filiados têm essa confiança e nos solicitam para que a gente possa se candidatar. Isso é uma questão de confiança. E eu acho que a alternância sempre é positiva. Agora tem que ter pessoas que possam ter um trabalho junto a todos os filiados. Quando a gente fala todos os filiados, a gente não só dirige a federação que tenha 10, 11 clubes profissionais na primeira divisão. Quem são os seus filiados, de forma geral? Os filiados são os clubes da primeira divisão, são os clubes da segunda divisão que disputam a Série B, e aí também tem outros clubes também que são da segunda divisão que disputam as competições de base, e tem as ligas municipais. E outra coisa, de uma forma muito democrática,
A federação tem nos seus filiados a paridade que a lei determina de 1 voto para 6. O Sport Clube Bahia, por exemplo, que é a equipe que foi campeã brasileira, ela tem 6 votos, que é o máximo. O Vitória tem 5 por ser vice-campeão. Os clubes que integram a primeira divisão do Campeonato Baiano têm 4 votos. Os clubes da segunda divisão têm... Seria um voto com peso 4, um voto com peso 5, um voto com peso 6. Se fosse 1 para 6. Os clubes da segunda divisão, 3 votos. E as ligas municipais têm 1 voto cada. E aquelas que conquistaram o título de campeonato intermunicipal, independentemente do número de títulos conquistados, têm direito a mais 1 voto. E isso apenas são 22 ligas nesse caso. Entendeu? Ganhou, conquista 1 voto. Agora, presidente, por que o senhor acha que não apareceram outras chapas interessadas ao pleito, em concorrer com o senhor ou quem fosse o candidato da situação? Olha, eu não posso assim colocar porque eu acho que talvez seja falta de mostrar um trabalho que seja do agrado, uma plataforma de trabalho, uma proposta que seja da confiança dos filiados e que também possa ele conquistar os votos. Então eu acho que pode ser por isso, porque as pessoas que já se arvoraram em se candidatar, às vezes não tinha uma plataforma, começava ali, mas os próprios filiados não sentiam, entendeu, confiança e não passavam credibilidade. Isso eu não quero dizer que os que se arvoraram não tenham crédito, mas pelo menos não passou para quem vota, entendeu? E quem vota são os filiados. Eu vejo muitas questões onde são discutidas, porque o presidente tem muito tempo dessa aí, mas eu não vejo isso de nenhum filiado. Quer dizer, aqueles que têm a legitimidade do voto, nunca chegou para colocar, olha, eu acho que já tem muito tempo, você não está fazendo um bom trabalho e eu acho que é interessante passar para um outro, eu tenho esse candidato aqui. No dia que tiver isso e tiver a maioria, pode ter certeza que eu sou o primeiro a ter desprendimento e falar, olha, já é meu tempo e agora tem outras pessoas que têm. Agora, eu não posso porque tem uns 4 gatos pingados que ficam o tempo todo pregando, depreciando e dizer assim, não, eu vou depreciar para que ele possa não querer concorrer. Ora, quem está com 15 anos de mandato, eu acho que não pode estar com medo de nada, né? Sim. Porque o que a pessoa poderia ter medo é se não tivesse lisura. E isso eu posso falar, entendeu? E olhar assim de frente para qualquer um, que é o que mais temos é lisura, não só a mim, o presidente, como nosso vice-presidente, nossa diretoria e os nossos colaboradores. Presidente, o senhor tem uma relação com o presidente Marcelo Santana, hoje presidente do Bahia, quando ele era jornalista, que todo mundo sabia que era público, que a relação às vezes não era tão saudável. Ele era um crítico ferrenho da sua administração, tanto que tem na aba do site da federação aquela coluna, mitos e verdades, fatos e mentiras, agora me fugiu o nome, justamente para contornar, para provar, para justificar, desmistificar algumas críticas da sua federação. E você diz, a sua administração, perdão, você disse que nenhum dos filiados seria, digamos, um opositor. Como é a sua relação com o presidente Marcelo Santana hoje, já que hoje, ele que não deixou de ser jornalista, mas virou presidente e sendo um crítico seu, como é que é essa relação sua com o presidente Marcelo Santana? Olha, muito boa pergunta, porque tem muitos que até ficam achando que temos assim, qualquer tipo de inimizade. Olha, Marcelo, ele, desde quando jornalista, ele foi uma das pessoas que também, não foi só nas discordâncias, ele também já teve muitas concordâncias com pontos da nossa administração. O que às vezes acirrou bastante foi a questão, ele pregava um modelo de competição e que o calendário da federação talvez não permitia, e o calendário nacional. Mas isso dentro de uma situação de respeito. Nunca houve assim, nem por parte dele, nem da minha parte, nenhum tipo de desavença assim que não pudesse ele ter a sua opinião e que depois passasse alguns dias, meses, ele ligar e procurar uma informação e nós não atendermos. Sim. Vice-versa, entendeu? Sempre houve um respeito. Ele depois se tornou presidente. A relação é totalmente dentro de uma institucional, respeitosa, e digo mais, muitas coisas com relação a gente estar procurando o melhor para o futebol baiano, teve uma sintonia grande com relação a várias reuniões que fizemos, tanto na federação
como também tivemos o prazer de ser convidado pela direção do Bahia, não só foi o presidente Marcelo, seu vice, toda a sua diretoria, e convidou a diretoria da federação, almoçamos lá no Fazendão, tratando de coisas que poderiam ser para o futebol baiano, inclusive de parcerias para patrocínios para o futebol. Copa do Nordeste também, para chegar nesse ponto que hoje a Copa do Nordeste chegou, houve várias reuniões, Federação Baiana, Bahia, Vitória, para que nós alinhássemos e conseguisse evoluir com a Copa do Nordeste para que ela se torne mais forte ainda. Então houve várias, se tivemos divergências, mas houve várias convergências no sentido do futebol, cada um... E a criação lá do site lá, Mitos e Verdades, não é o nome? Não, na verdade é Mentiras e Verdades. Mentiras e Verdades. Mas aquilo não foi feito direcionado a só... A Marcelo, não. Foi para qualquer situações que tinham, entendeu? Às vezes, a gente... Por exemplo, aqui, nós estamos tendo o direito de ser perguntado e nós falarmos, e nós temos uma opinião lá que é contrária, mas nós estamos dizendo aqui o porquê que foi daquela forma. E em muitos lugares não é assim. Para dar a outra o direito de responder aquilo que às vezes não pergunta e já coloca aquilo como uma verdade. Sim. Então, o site... Um canal de comunicação da federação. A gente buscava alguns esclarecimentos em alguns órgãos e não tinha o esclarecimento. Ou quando saía de uma forma que não foi aquilo que a gente quis dizer. Mudava. Então a gente chegou e falou, bom, qualquer desmentido que tiver, a gente vai colocando no próprio, porque já que um outro órgão, a pessoa leu, a gente vai colocar isso aqui no site para que pudesse a gente ter ali o nosso direito de esclarecer aquela situação. Entendi. Foi por isso. Presidente, e nesse tempo de mandato, como é que o senhor avalia a sua administração à frente da Federação Baiana de Futebol, com relação ao próprio futebol baiano? E depois eu queria saber do senhor com relação ao seguinte, existe um mito dentro do ambiente da imprensa, que eu acho que é excelente perguntar isso para o senhor agora, sobre o seu comportamento com relação à crítica. Muita gente coloca que o senhor não tem uma aceitabilidade boa em relação à crítica, que procura o profissional, que questiona o profissional, que vai atrás até do próprio meio. Isso existe? Como é que o senhor enxerga essa questão da relação com a imprensa também, já que é uma imprensa que questiona bastante, como o Marcelo era jornalista antes, e hoje nós temos também grandes profissionais na imprensa e profissionais também que acabam espizinhando, vamos chamar assim, que vão mesmo no calo. Como é que o senhor se comporta em relação a isso e como avalia a sua gestão? Olha, com relação à administração, fico até suspeito para me dizer, porque isso normalmente tem que vir daqueles que julgam, principalmente os filiados, os formadores de opinião, vocês, imprensa, mas o que eu diria é o seguinte, nós mudamos alguns conceitos, quebramos alguns paradigmas, por exemplo, dar equidade aos filiados. Nós sabemos da importância de Bahia e Vitória, são os principais clubes daqui, mas tinha tratamento diferenciado. Tinha tratamento que não tinha a igualdade ali de tratamentos. E nós procuramos dar isso, e isso é uma bandeira que todos os filiados reconhecem. O senhor tem um exemplo sobre esse aspecto do diferente tratamento, do Bahia e Vitória e dos outros que o senhor conseguiu equalizar? A primeira situação, vamos das reuniões de conselho técnico. Às vezes a reunião de conselho técnico não era nem feita na entidade. Isso você fala antes de 2001? Sim. Às vezes acontecia nem ser na entidade. Ou quando acontecia na entidade, acontecia o quê? Era até terminar em briga. Quebra-pau mesmo. Isso aí, qualquer dirigente aí pode informar que era assim. Você pode contar alguém que saiu na mão aí na reunião dessa aí? Olha, porque uma reunião de conselho técnico. Não sabia quem foi que saiu na mão. Já teve reuniões bastante... apimentadas, onde teve o Camaçari, Fernando Lopes, Sim. que não chegou a vir de fato, mas houve discussões grandes, entendeu? Na época tinha Maracajá, tinha Paulo Carneiro. Maracajá entendeu? E Paulo Carneiro saíram na mão? Não. Peraí. Não, mas... É sacanagem do Maracajá, né? Paulo Carneiro não, mas eram apimentadas. Então, o que aconteceu? As reuniões de conselho técnico, a gente procurou colocar, tratando com todos os clubes, dentro da entidade. A federação não saía para ir discutir uma reunião de conselho técnico, primeiro com o Bahia, ou depois no Vitória, e depois juntar os clubes. Sim. Nós invertemos os papéis. Os clubes vêm para a casa do futebol, que é a Federação Baiana. E ali fazíamos as reuniões democráticas, onde todos poderiam expressar o seu direito de fórmula, e é assim até hoje, e não é só na competição da primeira divisão, é na segunda divisão, é no feminino, é no infantil, é no intermunicipal, em tudo nós temos a reunião de conselho técnico para que seja debatida ali a folga da competição,
os detalhes do regulamento e é tratado ali, entendeu? A maioria... Colocar os clubes para ajudar a fazer o campeonato. É isso aí, a forma da competição para os clubes fazer o campeonato, como foi agora essa última reunião do Conselho Técnico do campeonato de 2017, onde nós tínhamos a Copa do Governador no segundo semestre, que dava vaga para a Série D e uma vaga Copa do Brasil. Os clubes definiram que ali teria que, a partir dali, todos os acessos às outras competições fosse exclusivamente pelo campeonato estadual da Série A. E assim foi feito de uma forma democrática, venceu a maioria, porque só teve o voto, acho que do Vitória da Conquista contrário, e a federação homologou. Então, muitos falam assim, a federação fez esse campeonato assim, campeonato errado e tudo. A federação está ali, entendeu? E às vezes até o torcedor não tem expertise e ser leigo, ele não sabe, mas todos os pontos de um regulamento são decididos em um conselho técnico. Com os clubes. Com os clubes. Isso é uma marca que, se já foi de outra forma, hoje, com certeza, é só dessa forma. Maravilha. Presidente, nós colocamos um card com a sua foto, informando aos nossos seguidores nas redes sociais que o senhor estaria aqui conversando com a gente. E aí, choveram perguntas. É a pergunta do jeito que o povo gosta, da skin. Tem uma outra que eu não respondi. Falta a segunda pergunta que falta você a fez. segunda. Fica à vontade. A sua reação às críticas. Perfeito, vamos Acho nessa. que não tem uma pessoa que possa ter recebido mais críticas do que o presidente da federação, e isso é normal, qualquer um que esteja, principalmente com o tempo que estou, mas que sempre fui tranquilo com relação às críticas, porque tem críticas e críticas, né? Tem a crítica construtiva, que é aquela para a gente ter e tomar lição. Olha, não sou dono da verdade, olha, realmente ele falou a coisa correta, é por aqui, entendeu? E isso a gente escuta muito também. Mas tem críticas que às vezes a pessoa sai, entendeu? Não sei por que questões, ou por antipatia, ou por questão pessoal. Às vezes quem está num cargo desse tem muitas conveniências também não atendidas, e que às vezes a pessoa se coloca a outra como inimiga. E as críticas que são denegrindo, entendeu? E criando, ferindo a dignidade, entendeu? Da instituição ou de quem preside, aí a federação adota, tem uma assessoria jurídica para esses fins. Ela demanda lá para se tornar em ação. E realmente são pouquíssimos nesse universo, pouquíssimos. Se você olhar a relação que temos com a imprensa, com mais de 200 profissionais de imprensa, e saber que tem talvez 3 ou 4 que foi nessa situação, foi porque houve crime na notícia, houve crime na crítica, entendeu? E isso aí e não foi nenhum tipo assim de censura. Cada um pode falar o que quer e deve, porém, seja responsável por aquilo que fala. Então não tem essa história que o senhor persegue, nada disso? De jeito nenhum, entendeu? Eu desafio qualquer um. Agora, aquele que comete crime, a gente encaminha para a justiça. A perseguição é essa por conta, se ele acha que é perseguição, é por conta do que ele cometeu. Ele não cometeu uma crítica, ele cometeu um crime. Quando ele fala da pessoa e chama uma pessoa, por exemplo, de bandido, ele está cometendo um crime. Sim. E isso, a livre expressão, dá ele esse direito de falar, mas dá também o direito de ele ser responsabilizado. Claro. Entendeu? Perfeito, presidente. Agora sim, contendo a minha ansiedade na hora certa, pergunta do jeito que o povo gosta da skin, muita gente participando. E aí, professor, pode ficar tranquilo, seu presidente Evo Morales, porque o carinho da torcida é que nem coração de mãe, viu? Vou te dizer. Seguinte, o Gabriel Veiga pergunta aqui pra gente o seguinte, @GabrielFVeiga. Por que a Federação Baiana aceita cotas de televisão inferiores às praticadas em outros centros de importância equivalente? O senhor concorda com isso e por que acontece? É uma verdade, Veiga. O que acontece é que a federação, ela normalmente, quem são os puxadores, entendeu, de Ibope de um campeonato? Bahia e Vitória. Sim. A federação não é a primeira a ser ouvida para chegar e falar assim, olha, eu estou aqui, o valor é esse aqui, e Bahia e Vitória aceitaram. Pelo contrário, quando teve os contratos de TV, os primeiros clubes a serem chamados e discutido aquele volume foi Bahia e Vitória. Antes da federação, se discute. Os outros clubes vêm, entendeu, no bojo, mas eu diria que a pergunta é pertinente e com relação a isso que nós temos feito,
procurar diminuir, entendeu? Essa distância. Foi em outras situações também, quando foi feito o contrato, os clubes na Série B, quer dizer, a desvalorização... Só fala de 2015. Isso, de 2015 para cá, entendeu? E que vai até não 2019. houve uma valorização Sim. dos direitos de TV, né? Isso, não houve. Mas que já houve, inclusive, reuniões entre Federação Baiana com Vitória, com Bahia, e os dois clubes, isso, tiveram grande desprendimento de, junto com a Federação e a TV Globo, tratarmos desse assunto com documentos, e foram umas 3 ou 4 reuniões só nesse sentido, para que possa haver urgente uma correção desses números, porque realmente eles são discrepantes com relação a outros centros. Mas uma coisa que eu não foi claro para mim, presidente, é o seguinte: a TV procura primeiro os clubes antes de tratar com a federação, ou procura a federação e a federação Porque que alinha com os o clubes? direito de imagem, digamos assim, o direito de explorar a imagem é dos clubes. A TV tem que, digamos assim, pagar por esse direito, não é isso? Isso, porque, vê bem, um campeonato que tem uma TV, quais são os 2 clubes principais? Eles não vão investir na competição, com todo respeito, eles falando assim, olha, se não tivesse, vamos supor que Bahia e Vitória não tivesse interesse nenhum no campeonato estadual, você acha que teríamos feito algum contrato Não, a gente tem certeza, sim, claro. Né? Então o que eu quero colocar é que, normalmente, a Bahia e Vitória eles são procurados primeiros, tem valores, inclusive, diferenciados, os contratos deles são específicos, diferente dos outros clubes que a federação fala pelos outros clubes, os 10 clubes, Bahia e Vitória, eles assinam diretamente, os valores são repassados diretamente, então... A federação representa os clubes do interior e Bahia e Vitória definem em bloco. Exatamente, eles dois, entendeu? Presidente, nesse campeonato do Campeonato Baiano de 2017, eu até fiz um levantamento e que a gente foi vendo borderô a borderô, jogo a jogo, e isso que fique bem claro, não é nada ilegal, não foi um crime. Está no contrato, tem que ser respeitado. Mas o que chamou a atenção é que no Campeonato Baiano desse ano foi um campeonato muito deficitário. Os públicos são ruins, a gente tem jogo aí para 200 pessoas, 2.000 pessoas, se isso, né? Quando chega isso no interior, e que os 5% do contrato que a federação tem direito e é legal receber de cada jogo, a federação, no que ela recebeu no total do campeonato, se equivaleu ao lucro de Bahia e Vitória com relação à renda. Por que o Campeonato Baiano chegou a esse nível tão deficitário para Bahia e Vitória, onde em muitos casos, tanto Bahia quanto Vitória acabam pagando para ter que jogar? Olha, a forma da competição, às vezes, atende um calendário nacional. Sim. Nós, tem 2 situações. Isso eu não estou colocando só em conta de antecessores, até porque claro. Naquela época o calendário era outro. Era diferente. Nós tínhamos o calendário de 7 meses. Qual era a proposta do gestor da federação? Fazer o quanto puder de Bavi. Não tinha nenhum campeonato. 94 teve 12 Bavis. Quantos? 12. Pois é. A tendência era fazer nesse nível. 8 Bavis, entendeu? Era isso. O que aconteceu de 2001 para cá, quando nós assumimos a entidade? Mudar, primeiro, estava desgastando totalmente o clássico. Claro. Porque nem tanto, nem tão pouco. Exatamente. Estava desgastando o clássico. Nós fizemos fórmula de competições onde pudesse envolver mais o futebol regional, o futebol do interior. E se você verificar, em 2001 teve a disputa que foi Bahia e Juazeirense, Bahia e Juazeiro. Sim. Inclusive o Juazeiro jogando por 2 resultados iguais. Isso. Levou o empate de 1-1 na Fonte Nova lá para o Adalto E Moraes. perdeu de 3-1 lá. 3-1 Não lá. foi isso? Pronto. Em 2002 foi Fluminense e Vitória. Mas aí foi o Super Campeonato Baiano, né? Isso. Que teve essa... Foi em 2006. Mudou o Campeonato Nordeste. Exatamente. Aí em 2003 teve Catuense e Vitória. Quando foi em 2004, Bavi, 2005. 2006 veio Vitória e Colo-Colo. Aí 2007 novamente deu Bavi. 2008 você verifica que foi o campeonato... quadrangular. 2007 foi o quadrangular, 2008 também. Que o troféu ficou... Você não sabia sabia a Vitória da você Conquista, não sabia- Bahia e não, Vitória. Você não sabia pra onde levava. Pra levar. Isso. Exatamente. Ficou ali porque foi segundos que decidiu a partida, Isso. a competição. Só Então antes de você você verifica continuar, que ali, presidente. tanto Itabuna como Conquista poderia ser campeão. Só antes de continuar, isso também passa também pelo entendimento dos clubes. Como você falou na sua gestão, os clubes colaboram para montar o campeonato. Isso. Então, quando às vezes fica essa polaridade, os clubes também têm culpa. Aí eu acredito que é a questão dentro de campo, né? Talvez a culpa é porque não teve um elenco competitivo para fazer
face à Bahia e Vitória. Sim. Mas deram a ele, a fórmula da competição deu a eles a oportunidade, porque sempre tem uma fase semifinal. Exatamente. Você viu que a gente teve competições que veio de 8 classificados, de 12 classificam 8, aí vem os mata-mata. Hoje a competição ficou mais enxuta, aquelas competições de 160 jogos, de 20 e tantas rodadas, acabaram. A federação teve um papel muito importante para que pudesse conciliar a Copa do Nordeste. Sim. Qual foi o papel? Quando foi em 2012 que teve esse último campeonato nesse modelo, que foram 26 rodadas, 142 jogos, começamos ali a mudar. E aí veio exatamente aquilo que Marcelo Santana pedia, ter uma competição que deixasse primeiro os clubes do interior e depois Bahia e Vitória entrando na segunda fase. O que aconteceu? Sem Bahia e Vitória, tem clube do interior que ele sabe que não, vai ser difícil um dia chegar jogo ao título. do ano precisa de um Bahia ou Vitória lá. Precisa de Bahia e Vitória. Para tá motivando a torcida ali, entendeu? Que tem Bahia e Vitória também, são muito queridos em todo o interior do estado. Então, a primeira fase da competição, nós repetimos a competição por obrigação em 2014, mas quando foi em 2015 modificamos a competição, melhorando. Resultado, hoje a competição, em 2018, a competição vai ser com 10 clubes, todos jogando entre si no sistema apenas ida, e os 4 primeiros disputando semifinal em ida e volta, e os 2 últimos rebaixados, ou um rebaixado. Sim. Então, essa competição, ela vem para 12 rodadas, para 13 rodadas e 49 jogos. Olha a quantidade de jogos, e tem muita gente que ainda fala, olha, o campeonato só prejudica Bahia e Vitória. Mas o campeonato estadual não só prejudica Bahia e Vitória. Pode ser que a questão financeira, até por conta do próprio torcedor fazer uma opção, já que tem uma competição paralela, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e campeonato estadual, o torcedor também não tem essa disposição de receita para... Ele vai escolher uma. E normalmente, às vezes, o que acontece? Ele escolhe aquela competição que tem um alcance maior, um maior alcance prestígio, técnico maior. Um alcance entendeu? técnico Então, maior. essa é uma das razões de muitos acharem que a competição diminuiu, não tem renda. E isso, às vezes, acontece porque tem 3 jogos paralelos, coisa que quando o campeonato era até 2000... Não tinha outras competições. Você tinha, às vezes, Copa do Brasil, onde participava só Bahia e Vitória. Uma vez ou outra vinha um terceiro clube. O senhor acredita que se não houvesse a Copa do Nordeste, não vou nem colocar a Copa do Brasil, que são jogos mais esporádicos, mas a Copa do Nordeste, a frequência de público no Campeonato Baiano seria melhor? Olha, eu acho o seguinte, que eu fui um dos lutadores pela Copa do Nordeste. Tem muitos que falam aí, entendeu, assim, não, porque a Copa do Nordeste, assim, para a Copa do Nordeste chegar onde foi, eu tive uma briga pessoal com a CBF. Por quê? Porque quando assumimos... Isso foi público, inclusive. Quando assumimos a federação em 2001, quando chegou em 2002, foi o último Copa do Nordeste. Foi. 2003 não tinha, eu fiquei indignado. A competição que dá balizamento técnico, dá balizamento financeiro para os clubes. Aí, de uma forma assim, entendeu? Bastante, como se diz, rebeldia. Esse foi o termo que o presidente na época, Ricardo Teixeira, falou, está sendo rebelde e tal, mas na realidade, Federação Baiana, Paulo Carneiro chamou todos os clubes para fazer as federações, a única que ficou foi a Federação Baiana. A Federação Baiana colocou o seu corpo de árbitros, o seu corpo de delegados, todos à disposição para que pudesse realizar a Copa do Nordeste. E foi realizada em 2003. Sim. Aleatoriamente na CBF. Foi isso, aleatoriamente na CBF. Quando foi em 2000, aí a CBF o que é que fez? Interpelou no tribunal. Porque eu estava desatendendo o calendário dela. Sim. Que acaba sobrepondo, né? Porque ela achou que aquilo ali, se qualquer outra federação fizesse aquilo, terminava tirando a autoridade da própria entidade, certo? Mas foi feito por uma causa maior, que era exatamente a gente respaldar a Copa do Nordeste. Aí recuamos um pouco, mas nem por isso deixamos de fazer. Quando foi em 2004... Aí muitas federações que tinham colocado clubes não quiseram mais, porque ficou com medo da represália da CBF. A federação, uma vez, fez só. Aproveitou o calendário e fez com um Bahia e Sergipe. 4 clubes de lá, os 4 melhores do nosso campeonato com os 4 melhores de Sergipe. A disputa foi, inclusive, Sergipe e Fluminense de Feira, lá no Joia da Princesa, com mais de 10 mil torcedores. E o Fluminense foi campeão. E o Fluminense foi campeão. Então você verifica que a gente tem um conceito com relação à Copa do Nordeste. E fizemos tudo para que ela hoje estivesse dessa forma.
Mas eu diria o seguinte, que é pertinente a convivência das duas competições. Primeiro porque os estaduais com muitas datas, em um estado que tem distâncias de 1.000 quilômetros de um município para outro, eu acho que jogar quarto domingo, isso fica muito ruim, porque um jogador que se lesiona para recuperação, as viagens que são desgastantes. Então, uma competição enxuta, onde dá condições para que o clube faça jogar as duas competições de uma forma ali, simultânea, entendeu? Eu acho que isso é o caminho, até porque os estaduais, cada vez mais você vai ver os estaduais enxutos, como é o Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano é o estadual mais enxuto do Brasil, pode verificar aí todos. E no que pese muitos dizerem, mas o campeonato deficitário, o campeonato não dá renda, mas foi o campeonato de maior público no Nordeste. Foi o Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano. O Campeonato Pernambucano teve um público muito ruim. Se você pegar a média de público do Campeonato Pernambucano, foi 1.645 torcedores. E o Campeonato Baiano? E 86 jogos. O Campeonato Baiano foi 3.400 e pouco, quase 3.500 torcedores. Foi essa a média de público. É muito? Não. Mas é o dobro do que... É pouco, mas queremos melhorar mais ainda. Agora, a melhora da competição, para ter o anseio do torcedor, também parte dos clubes, entendeu? Apostarem mais na parte técnica dos seus elencos, entendeu? Procurarem, entendeu? Apresentar de uma forma mais compactuada. E isso dá condição, porque muitos perguntam, mas os clubes nossos... os clubes não têm assim uma receita, não tem dinheiro, não tem receita. Olha, Pedro, eu vou te dizer, às vezes a pessoa não tem esse alcance, mas se você verificar, por exemplo, bora falar de Vitória da Conquista, que disputou um campeonato, uma Copa do Brasil e uma Copa do Nordeste. Ele teve de receitas quase 800 mil reais. O Fluminense de Feira, agora, ele vai disputar uma Copa do Brasil, ele vai disputar uma pré-Copa do Nordeste, que a gente espera que ele possa estar na Copa do Nordeste, sim, até porque as forças que ele vai enfrentar são quase iguais. E ele vai para uma primeira fase de Copa do Nordeste, 750 mil reais. Se você pegar a primeira fase, se você pegar a Copa do Brasil de 2018, um clube do porte do Fluminense, que está ali no nível 4, ele vai ter mais ou menos esse valor também de Copa do Brasil, para a primeira fase da Copa do Brasil. Então só aí você verifica que tem uma injeção de receita de 1,5 milhão. Sim. Então o clube focar também naquilo que eu vou disputar a Copa do Nordeste para passar de fase, eu vou disputar a Copa do Brasil também para passar de fase. Assim aconteceu, o Jacuipense, que participou de Copa do Brasil e que foi até a segunda fase, foi eliminado pelo Paraná. Foi Paraná. Então todos eles auferiram receitas maiores. Agora, gestão também faz falta, né? O que a gente tem feito muito, entendeu? A gente tem dado condições para que esses clubes possam também ter uma gestão melhor. Isso com cursos que a própria CBF, através da FIFA, tem colocado, e tem muitos clubes que participaram. O próprio Felipe do Jacuipense, o Ederlane do Vitória da Conquista agora está participando. O dirigente do Vitória e Bahia participaram. Outros profissionais que estão no Vitória e Bahia também têm participado. Então isso muda a partir do momento que cada um também procura mudar o seu conceito. Quem administra o futebol, ele tem que estar preparado a todo momento. Qualquer coisa nova ele tem que estar participando, porque vai precisar sempre, para a pessoa ser profissional no futebol, ele não pode ter, o tempo dele é dedicado ao futebol, o tempo todo. Ele não tem aquela condição de falar assim, olha, vou chegar no clube... Duas atividades diferentes. Não pode, não tem como. E quando eu vim para o futebol, para a federação, como dirigente profissional, e não só foi eu, foi também Simval Vieira, foi convite de Vigílio Elísio. Vigílio Elísio profissionalizou a federação. Ele viu que quando tinha os dirigentes chegando 5 horas, 5h30 da tarde, assinava ali um documento, quando 1 hora depois ia embora. O futebol estava perdendo qualidade. Ele queria avançar. E foi quando eu era executivo da Pep Escola. Eu tive que fazer uma opção. Eu gostava de futebol, muito. Eu falei, aqui é uma coisa que eu gosto e vou estar também gerindo aquilo que eu gosto. Simval estava no Banorte.
Simval também deixou o Banorte para ser executivo da Federação Baiana. Sim. Então, e isso com um trabalho que nós já tínhamos. Então, disso aí a gente foi procurar melhorar mais ainda o futebol, pregando a gestão também com os clubes, entendeu? Se aqueles não querem, tem muitos que querem, tem alguns que resistem, aí a culpa não é nossa, a gente não pode ficar o tempo todo também querendo que a pessoa faça aquilo que ele não quer. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, já que a gente está falando de Copa do Nordeste, Campeonato Baiano. Uma pergunta com oferecimento da Skin, do jeito que o povo gosta, do Bruno Cartacho, @CartachoBruno. A Copa do Nordeste já se chama Lampions League. Quando é que você vai oficializar a mudança do Campeonato Baiano para Edinaldão? Aí só o meu sucessor. Aí se eu merecer essa honra, né, o meu sucessor falar assim, poxa, ele fez um trabalho muito bom, entendeu? Ou acho que ele ficou um tempo grande, bora botar a competição com o nome de Edinaldão, né? Porque eu mesmo não posso dar esse nome. Ô, presidente, o primeiro tempo está acabando. E aí a gente tem um praxe aqui de deixar umas perguntas no ar para o segundo tempo. Pergunta do jeito que o povo gosta da Skin. Tem duas perguntas do jeito que o povo gosta, uma pergunta minha, que o povo gosta também, mas gosta menos. Seguinte, vamos começar com a pergunta do jeito que o povo gosta, do Emerson Eminho, @EmersonEminho. Olha a pergunta dele. Pergunta se ele não se envergonha de nenhum clube, fora a dupla Bavi, conseguir um acesso na Bahia. Ele deve estar se referindo a campeonatos nacionais. E o quanto ele é responsável por isso, ou o quanto o senhor acha que é responsável por isso. Certo. Tem essa pergunta. Tem a pergunta também do Emerson Moura, que ele faz o seguinte questionamento. Como o senhor observa as denúncias envolvendo Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero, segundo o Emerson, os dirigentes que você seguiu fielmente e que sequer podem deixar o país? Como o senhor qualifica a última mudança do Estatuto da CBF? Essas duas perguntas o senhor vai responder no segundo tempo, além do seguinte. O senhor falou que sempre gostou de futebol. Quem gosta de futebol torce para alguém. O senhor torce para quem, seu Edinaldo? Ave Maria! Segundo tempo ele responde. Amanhã vocês vão ficar sabendo, viu? Um Um abraço, tchau.